Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre um vencedor. Mais uma vez, Jesus, ele é o quê? É o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre um vencedor. Vencedor, 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 é sempre um vencedor. Satanás é um perdedor, é um perdedor, é um perdedor, é um perdedor. Satanás é um perdedor, ele é sempre um perdedor. Declare perdedor, 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 é sempre um perdedor. Jesus, Jesus é o vencedor. Aleluia. Ele é sempre o vencedor. Jesus é o vencedor. É sempre um vencedor. Então vamos declarar vencedor. Vencedor, 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 é sempre um vencedor. Teu sangue nos garante a vitória. Oh, aleluia. Garante a vitória. Oh, aleluia. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória, o teu sangue nos garante a vitória, Deus. Garante a vitória, Jesus. Aleluia. Garante a vitória. Demônio aqui não pode ficar. Demônio aqui não pode ficar. Tem que sair, tem que sair. Porque nós cremos no poder celestial. Tem que sair, tem que sair. Sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, em nome de Jesus. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. E aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Aleluia, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Poderoso é o nosso Deus, 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 poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus, poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus, 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 poderoso, poderoso, 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 poderoso é o nosso Deus. Aleluia! Poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode vir o temporal, pode vir o que vier, mas o Senhor continuará sendo poderoso, continuará sendo o seu Deus, o nosso Deus. Não importam as circunstâncias, mas Ele tem sido nosso alto refúgio. Aleluia, Deus. Vem temporal, vem o dia
noite eu posso até sorrir. Então você está o quê? Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Vem o temporal e vem o dia mau, vem o dia, mas Deus faz assim, é sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus, não aleluia, paro Deus. de olhar Nosso pros socorro montes. vem do alto, Não vem do Senhor descansa, ele Jesus. é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes mais uma vez. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, glória a Deus. Celebrar a Ele com as palmas. Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem, eu já vejo os relâmpagos, a trompeta me chamar. É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir. Eu vou me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Celebra Ele com as palmas. Então declara, eu já vi a sarça ardente,
Eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem. Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar, a trombeta me chamar. é a voz do meu amado me chamando pra subir. Aqueles que desejam subir e exaltar o nome do Senhor, celebrem na presença daquele que é santo. Vou me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de... Eu vou subir, eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Aleluia, Deus. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Mais uma vez eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Celebre a Ele com as palmas. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nada nos separará dos laços o teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, bondade e graça, paixão profunda se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Toma-nos em teus braços, Senhor. Aleluia, Deus. Firma nossos braços em Ti, Senhor. Você irá declarar, é tão profundo. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode
devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Vida aos corações. Aleluia, Deus. Iremos ofertar ao Senhor. Boa noite. Paz do Senhor para todos. Tudo bom com vocês? Graças a Deus. Nosso pastor ainda não chegou de viagem, né? Deve estar chegando por essas horas. Eu não sou o Temer, que é o coadjuvante, como é que é o interino, mas eu sou o substituto. Tá bem? E em vista disso, eu tenho o prazer de trazer para vocês, dar continuidade ao que ele começou a respeito das mensagens que falam do tabernáculo. Bom? Eu fiquei um pouco assim triste com a última mensagem que ele deu, que ele pediu para alguém levantar os braços, as mãos, se já tinha visto alguma imagem do tabernáculo. Eu creio que poucos levantaram. Quando eu quiser, eu cutuco aqui. Tem que desligar a luz ali então para ver. Eu mexi em algo errado aqui. Pois é, mexi errado. Procurando dispositivo. Então, vamos dar continuidade ao que ele falou, né? E hoje de manhã, nossa turma de maturidade cristã, módulo 1 e módulo 2, apresentaram o trabalho deles, né? Com muito louvor, com muita eficiência. O irmão Salwari tremendo, mas fez. A irmã Berenice com dores tremendas ainda também fez e me fez chorar. A irmã Berenice me fez chorar com a mensagem que ela trouxe. Muito bonito. E se vocês não sabem o que é Rema e o que é Logos, tem uma galera bem afiada aí que pode ensinar vocês. Tá bom? Então, pena para quem não está fazendo curso de maturidade cristã. É uma pena. Tá? E mais pena ainda porque não vão poder fazer cristologia. Sinto muito. Tá? Então, você que não tem nenhum curso desse, eu aconselho fazer. Porque senão vocês nunca vão comer comida sólida. Só leitinho. Por todo o tempo. Amém? E o negócio aqui está errado. Vai lá, mano, Giovanni, por favor. Que eu acho que tu vai me mandar por aí mesmo, mano. Que eu não sou bom nisso aí, não. Eu quero então que vocês abram suas Bíblias, por favor, em Hebreus. Vocês podem estar perguntando, vamos falar de tabernáculo em Hebreus? Mas, pois é, a pessoa que escreveu Hebreus detalhou o tabernáculo. No capítulo 9. Daqui a pouco, quando eu te pedir, tu passa. Hebreus capítulo 9, do verso 1. Vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 10. Né? E depois nós iremos dar continuidade na segunda parte da mensagem. Primeiro nós vamos ver o que é esse famoso tabernáculo na vida do povo judeu.
Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 10, em minha versão, diz desta forma: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as taubas do concerto. E sobre a arca os querubins da... dois agora? Ok. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombras no propiciatório, das quais as coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Preste atenção nesse versículo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que com a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, bebidas e várias ablusões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Amém? O autor de Hebreus, ele relata em partes, de uma forma bem panorâmica, o que continha e o método de entrada no tabernáculo. E esse tabernáculo, como nós vimos, é o lugar planejado por Deus para fazer-se presente por todo o tempo em que o povo caminhava. Porque a trajetória no deserto era uma trajetória longa, né, e o povo tinha que se locomover. Então Deus, né, planejou o tabernáculo. O tabernáculo era um local onde continha a presença de Deus. Com a saída do povo hebreu, isso tudo deu-se início com a saída do povo hebreu lá do Egito, né? Sabemos que no Egito os homens de lá, eles eram muito íntimos, viviam de perto com a cultura do Egito. E os egípcios, a cultura dele é muita questão de imagens. De imagens, né? Eles vão muito por imagens. Então, eles se assemelhavam a isso, né? De uma forma ou outra, eles buscavam no Deus dele que ele se fizesse presente, né? Então, quando eles saíram do Egito, né, que depois que Deus fez aqueles prodígios, maravilha, no deserto onde não tinha nada, eles se sentiram a necessidade de que alguma coisa consistente garantisse a eles que Deus se fazia presente com eles, né? Eles eram tão ruins, tão cabeça dura, tão incrédulos, que mesmo caindo, mesmo a nuvem cobrindo eles do sol durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite, mesmo aquilo não era suficiente, eles tinham que ter uma coisa consistente. Lembro eu que quando nós lemos, né, a tenda do encontro era uma tenda à parte, fora do arraial,
que Moisés ia até essa tenda, e a Bíblia conta que quando ele estava se dirigindo àquela tenda, todo o povo ficava, cada um na porta da sua tenda, e olhando a Moisés até chegar naquela tenda. E quando ele chegava, que ele entrava, eles viam a presença de Deus descer naquela tenda, e só depois que eles viam isso, eles se conformavam, né? Só que isso não era suficiente. Eles reclamavam a todo instante. Então Deus cria o tabernáculo, né? Que é uma tenda desmontável, algo portátil, né? que era organizado por uma tribo específica, os levitas, eles que ficavam ao redor de todo o arraial, de todo o tabernáculo, eles que eram responsáveis pela montagem, pela manutenção, pela limpeza, todo aquele sangue, todo aqueles restos de animais, tudo aquilo que ficava dentro do tabernáculo, eram eles que limpavam, eles tinham que deixar tudo limpinho para os outros dias, tudo ficar limpinho. Quando era para se locomover, que era para sair, lá estavam eles para fazer a desmontagem de todo o tabernáculo. Era a função deles apenas isso, cuidar e zelar do tabernáculo. Eu vou pedir para Emanuel colocar uma imagem aí, porque não deu certo não. De novo aqui. Eu boli aqui, e boli, e não deu certo. Aí os irmãos podem ver, mais ou menos ver, né, porque a imagem é muito pequena, que são 3 partes. Aonde tem aquelas 2 imagens lá na frente, é o pátio externo, que a gente chama de átrio, ok? É o pátio externo, onde tem a bacia de bronze e me ajuda, esqueci. E o altar de bronze, o altar onde era feito o sacrifício, e a bacia onde feito a limpeza das mãos das pessoas, né, para poder não ficar sujo de sangue. Lá onde está aquele camaradinha, bem na porta da primeira entrada, aquela primeira porta dá-se o nome de porta da verdade, tá? A partir de lá, só entra-se os sacerdotes. Só os sacerdotes entravam naquele segundo nível, que é o lugar santo. E lá era contido, lá dentro desse lugar, existia o candelabro, aquele negócio lá cheio de pontinhas, né? Existia o altar de incenso e a mesa do propiciatório, ou a mesa dos pães, ok? E no Santo dos Santos, o último quadrante, onde é a última parte do tabernáculo, onde tem uma porta também que se divide de um e o outro, aonde essa porta dá-se o nome de vida, porta da vida. Aonde nesse terceiro bloco só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, como nós acabamos de ler, né, que o Hebreus fez, uma vez por ano, com sangue, por ele e pelo povo. E lá dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, aonde esse objeto era que continha a presença de Deus, né? A Arca da Aliança era que representava a pessoa de Deus. Por isso que só se podia entrar o sumo sacerdote e uma vez por ano, porque ali era o nível mais excelente do tabernáculo. Você pode colocar outra imagem, Manuel, do tabernáculo? Olha só, não era apenas um pano, apenas uma cortina que cobria o tabernáculo. Ele era composto por várias cortinas. Ele era um lugar bem tapado, né? Bem escondido. A engenharia fantástica desse tempo, os engates, os tipos de montagem, né? Para montar e desmontar todo o tempo e essas peças não se decomporem, não rasgarem, era algo fantástico isso aí. Então, por isso que só existia um grupo de pessoas capaz de fazer a montagem e desmontagem. Coloca outra, por favor.
E aí está ele, de uma forma panorâmica para os irmãos olharem. Tá? O que o pastor falou na última ministração era aquela parte de fora, o muro, né, como se dizer, o muro, a cerca, onde uma peça encaixava com a outra. Olha, meus irmãos, de uma peça de madeira para outra peça de madeira era certinho a metragem, tá? Não era feito à toa, não. Era medido certinho. De uma para outra existia medida específica. Não era nada fora de padrão. E eles eram melhores do que nós. Eles achavam um esquadro no meio do deserto. Eles faziam isso direitinho. E vocês podem ver, ó, a bacia, o altar de bronze e o tabernáculo fechado, onde só o sumo sacerdote e os sacerdotes entravam. Amém? Muito obrigado, Manuel. Pode ligar a luz. Creio eu que vocês não é mais desconhecido a imagem do tabernáculo para vocês. E nessa construção, meus irmãos, desse tabernáculo, a gente vê que em Êxodo, do capítulo 25, Deus fala detalhadamente a Moisés como construir essa tenda móvel. E mais adiante, do capítulo 35 até terminar o livro de Êxodo, é ele ensinando a Moisés como fazer todos os utensílios que fazem parte dentro desse tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo foi feito perfeitamente como Deus estipulou, exatamente como Deus queria. Nada foi feito. Deus falou, Moisés, Deus, será que a gente colocasse essa ponta aqui não seria melhor? Né? Fez exatamente como Deus especificou. Né? Creio eu que ele deve ter até desenhado, né? Fala aí direitinho, ele foi desenhando e foi fazendo, né? Porque ele orientou as pessoas direitinho para fazer esse tabernáculo. E tudo o que acontecia, além de toda essa estrutura que vocês viram ser algo perfeito, igual como Deus imaginou, ainda a estrutura, tudo o que acontecia dentro e fora do tabernáculo era conforme Deus estipulou. A forma de se apresentar, a forma de sacrificar, a forma de vestir, a forma que as tendas se colocavam do lado de fora do tabernáculo, ao derredor, até as tendas das tribos. Interessante que Deus administra, manda até as tribos, tanto de um lado quanto do outro. Você que é a tribo de tal, fique desse lado. Você é de tal, fique de outro lado. Até isso Deus se preocupou. Ele não deixou nenhuma brecha para o homem, para o povo dele dizer, não, Deus não falou isso, então vamos fazer desse jeito. Já que ele não especificou, a gente fala desse jeito. Não. Tudo que fazia e que era contido dentro desse tabernáculo foi mandado por Deus. Moisés, como seu administrador, como seu gerenciador, administrou com mão de ferro toda essa construção. Ok? Em vista disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Com que objetivo Deus estipula, Deus orienta, Deus detalha tudo o que acontece no tabernáculo? Qual o objetivo de Deus de ter tanta preocupação, de gastar tanta narrativa, tanto detalhamento, acho que até a pontiaguda da mesa do propiciatório ele fez? Qual a preocupação de Deus fazer isso tão perfeito? A liturgia que era dentro daquele lugar, o método de sacrifício, você não simplesmente sacrificava algo, chegava lá e impura, tirou o sangue, dava para o sumo sacerdote e fazia a oferta. Nada disso era feito de qualquer jeito. Por quê? Qual o objetivo de Deus para isso? Qual a intenção de Deus nessa perfeição?
nisso tudo para conosco. Tudo isso foi exigido por Deus em prol daquilo que nós, meus irmãos, infelizmente nós, seres humanos, mais erramos quando nós nos apresentamos diante de Deus. Voltem um pouco a Bíblia de vocês e vai lá para João, capítulo 4. Um texto muito famoso, muito bom e que eu amo de paixão. Porque falar do tabernáculo, meus irmãos, é falar de algo que eu gosto muito, é falar daquilo que ele representa. A minha monografia no curso de teologia foi feito a respeito do que o tabernáculo representa para nós. Então foi facinho falar do tabernáculo. A minha monografia tem um nome, tem um título como Princípios Elementares do Culto Bíblico. Dois pontos. E sua relevância para os dias aos viernes. Os princípios elementares do culto bíblico para nós cristãos. Sabe por que eu fiz um tema a respeito de culto? Sabe por que eu gosto tanto de falar a respeito de culto? Sabe por que qual é a minha preocupação tamanha de falar a respeito de culto? Porque nós abrimos nossas bocas, todos nós cristãos, dizemos: olha, nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Não é isso que nós falamos? Mas será que nós adoramos Deus como Abraão adorou? Como Isaac adorou? Como Jacó adorou? Isso é o passado, muito tempo atrás. O culto mudou. Mas os princípios elementares nunca mudam. E é nisso que nós iremos aprender um pouquinho hoje. Só um pouquinho, porque não dá para falar tudo. João capítulo 4, do verso 19 ao 24, fala da história, de uma parte da história em que o maior diálogo que Deus, Jesus Cristo fez, a maior parte que ele fez, e foi apenas para uma única mulher, a mulher de Samaria. João capítulo 4, do verso 19 ao 24, fala assim: disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, é o Monte Gerazim, tá, meus irmãos, esse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque em Jerusalém existia o templo de Salomão. Quer dizer, aquele templo era de Herodes, Salomão já era. Versículo 21, disse Jesus: mulher, crer que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. E o versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, isso quer dizer de forma correta e com a intenção correta. Amém? O culto a Deus é a maior homenagem que nós, seres humanos, podemos fazer para reverenciar a Deus. Você quer agradar a Deus? É possível agradar a Deus? Se você fizer um culto como Ele adora, como Ele quer, você está prestando a maior homenagem que nós podemos fazer a Ele. É um culto como Ele deseja.
E isso pode surgir outra pergunta. Como nós estamos oferecendo essa tão importante homenagem a Deus? Pergunta para você mesmo aí. Pergunta aí, eu acho que não tem nem botão. Pergunta aí para os seus botões. Juracinildo, como é que tu está adorando o teu Deus? Jéssica, como é que tu está adorando a Deus? Giovanni, como é que está o teu culto a Deus? Marcinho, como é que está o teu culto a Deus? Como é que está o nosso culto? Como está o nosso culto a Deus? Estamos aprendendo essa noite, meus irmãos, que o culto, o ato de cultuar a Deus é a maior homenagem que nós, seres humanos, podemos fazer a Deus. Se é a maior homenagem, como é que ela deve estar? Como é que deve estar a qualidade dessa nossa homenagem quando nós apresentamos-nas a Deus? Sabe por que isso deve ser tão importante sabermos na nossa vida, meu irmão? Sabe por que isso deve ser tão preocupante na nossa vida? Porque Deus se importa como nós estamos nos apresentando. Deus se importa com isso. Sabe por que Ele se importa? Porque se Ele não se importasse, Ele não tinha gastado 40 dias, 40 noites, para ensinar a Moisés como fazer o culto a Ele. E tintim por tintim, exatamente, detalhadamente, ele não se deteria isso. Desde seu início, meus irmãos, o culto a Deus tem passado por mudanças, sim. Todavia, os princípios são irrevogáveis. A exemplo disso que eu trouxe para vocês se lembram de lá no início, do começo da Bíblia, depois da queda de Adão, a gente viu o primeiro culto sem regra, sem liturgia, sem Deus ter dito absolutamente nada de como Ele gostaria de fazer o culto. Mas a gente vê que Ele aceita o culto de Abel, não é isso? E não aceita o culto de Caim. Ou eu troquei o nome dos caras? Que eu sempre troco. Tá? Por que Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim? Já que não existia liturgia, não existia autoridade, não existia método, modelo, ele nunca tinha falado nada. E por que ele não aceitou o culto de Caim? A Bíblia mesmo responde. Ele diz o seguinte: se porventura, Caim, se você não tivesse procedido de forma correta, eu não teria aceito a sua oferta? Proceder dá-se a entender que ele há tempos vinha fazendo coisas erradas, em que não se dava a honra a Deus necessária. Não era a questão de que porque ele oferecia frutos e o outro oferecia sacrifício de sangue, isso não tem nada a ver. Deus importa o princípio. Deus se importa como você está se apresentando para oferecer o culto a Ele. Isso é importante para Deus. Porque a gente pode enganar homens, mas a Deus nós não enganamos. Deus conhece o nosso interior, o fundo do nosso coração. Ele sabia que Caim estava oferecendo um culto a Ele de meia boca. Um culto, uma oferenda apenas por dar, apenas por religiosidade. Não com foco, com o princípio, com o fundamento elementar que Deus queria. Logo depois nós vemos o culto de Noé. Logo depois que aquele homem saiu da arca, ele e a sua família, a primeira coisa que Noé fez foi pegar um animal puro
A Bíblia conta isso. Pegou um animal puro, sacrificou e deu em oferência a agradecimento a Deus pelo livramento e pela vida deles. E Deus aceitou o sacrifício de Noé, porque foi com o objetivo correto, de agradecer a pessoa de Deus pelo livramento. Logo depois nós vemos Abraão fazendo vários sacrifícios. Aonde Deus aparecia a Abraão, ele fazia um altar, e lá ele sacrificava, e lá Deus estava com ele. Até mesmo depois de ele ter feito a besteira de ir no Egito, quando ele voltou lá no Sinai, ele pegou e fez lá, e Deus novamente falou com ele lá. Nós vemos já Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, todos esses homens fazendo oferendas a Deus com um princípio, com um mecanismo, com um propósito correto, e todos esses cultos foram aceitos por Deus. Só que esses caras, eles prestavam um culto de uma forma aleatória, onde Deus aparecia, lá eles faziam o altar e lá eles faziam o culto. Não tinha um lugar específico, não tinha uma hora específica, não tinha um método específico, não tinha nada específico. Aonde eles achavam, aonde Deus livrava eles, lá eles faziam um altar e sacrificavam, e Deus aprovava. Só que nós estamos em Moisés, período mosaico. Aprendam isso, período mosaico, Moisés. Em Moisés, o culto sofre uma mudança. Com a construção do tabernáculo, com a construção da arca e seus utensílios, Deus, o ser receptor de culto, estabelece como, quando e quem poderia cultuar e prestar adoração a Ele. Nós lemos que os sacerdotes entravam no lugar santo, preparavam um ambiente, levavam o sangue, e depois no outro lugar santo dos santos, apenas o sumo sacerdote oferecia o sangue pela remissão dos pecados dele e de todo o povo. Se outra pessoa entrasse lá, o que aconteceria? Virava pó, virava uma tocha humana, era fumigado. Oh, língua boa demais. Isso, meus irmãos, isso para nós, para o homem, que nem toda adoração, nem todo culto chega bem aos narizes, aos ouvidos de Deus. E eu tenho exemplo. Quem era Arão? Arão era o sumo sacerdote. Não era ele que entrava no lugar santo dos santos para prestar oferenda a Deus? Arão tinha filhos. Quem sabe o nome dos filhos deles? Menos o irmão Valdir e irmã Ana. Quais os dois nomes? Quais o nome dos dois filhos de Arão? É isso mesmo, Giovanni. Nadab e Abiú. Isso está em Levítico capítulo 10, 1 e 12. A Bíblia conta, meus irmãos, que esses dois homens entraram no lugar santo, né? Não tem um candelabro lá, os candelabros onde tinha a chama de Deus chegava lá. Meus irmãos, quem acendia aquilo ali não era homem, tá? Não era homem que acendia aquele negócio lá. A Bíblia conta que Deus vinha como fogo e acendia o candelabro. Só que os caras entraram no lugar santo com um fogo estranho, um outro fogo qualquer, e tentaram fazer o negócio sem Deus estar lá, sem aprovação, e mesmo sem eles ter a reverência, ter o zelo, ter o coração voltado para o culto. O que aconteceu com Nadab e Abiú, mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus para fazer aquele propósito? Detalhe, eles eram filhos do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, eles tinham acesso ao lugar santo. Mas eles entraram no lugar santo de forma errada. E o que aconteceu com eles? Foram fumegados. Olha a importância. Eles eram pessoas qualificadas para entrar,
mas entraram de forma errada, Deus não está nem aí. Se não for do jeito dele, Ele não aceita. Amém? O propósito de Deus para a construção de um lugar para a sua habitação mostra o desejo dele estar no meio do seu povo. Todavia, esse lugar tem que ser propício para essa função. Amém? E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando nós vemos, quando você lê ou quando você ouve alguém falar a palavra culto de adoração, o que leva você a pensar? O que leva nós a pensar quando nós ouvimos culto de adoração? Meus irmãos, meu irmão, eu quero te convidar para tu ir lá na igreja, lá vai ter um culto de adoração ao Deus. Vamos lá. Não é assim? Quando a gente ouve a palavra culto de adoração, a gente associa logo a um lugar, uma igreja, uma festa, um show, uma coisa bem legal, onde vai ter muito louvor, muita reverência, muito choro, né? Essas das presenças de Deus, a gente vai se dobrar na presença de Deus, isso tudo. Na hora que a gente vê essa expressão, culto de adoração, a gente associa logo a isso. Todavia, a adoração a Deus não acontece apenas em um único lugar, meus irmãos. A adoração a Deus não acontece apenas em um período determinado, né? Quando antes da gente vir para a igreja, a gente chega mais cedo, a gente se organiza, a gente se arruma lá atrás para dançar, a gente arruma o som, arruma tudo, né? Para a gente chegar aqui, os irmãos quando chegarem aqui estarem tudo pronto para o culto começar. Não é isso que nós pensamos? Igreja, o culto de adoração a Deus não se limita apenas nessas quatro paredes. O culto de adoração a Deus não se limita apenas no ministério que você tem, naquilo, a sua função ministerial, naquilo que você gosta de fazer para Deus. É muito mais abrangente do que isso. O culto de adoração a Deus, o povo do tabernáculo se importou, Deus teve que fazer a tenda móvel, porque eles queriam, para onde eles forem, Deus está junto deles, lá pertinho deles, né? Mesmo que eles não pudessem entrar, mas eles sabiam que o ser celestial, o povo poderoso estava lá pertinho deles. Essa é a intenção do tabernáculo, para eles saberem que Deus estava lá junto deles. E Deus não está junto de nós? Deus não está junto conosco, igreja? Se Deus está junto conosco, como é que está o nosso culto, a nossa homenagem para esse Deus? Na lei de Moisés, na lei dada por Deus a Moisés, que descreveu em detalhes os vários tipos de sacrifícios e ofertas em que o povo tinha de fazer, pois ele queria que adorasse exatamente daquela forma. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite, mais outra pergunta, que eu sou um cara que faz muita pergunta. E hoje, meus irmãos, hoje não existe mais o tabernáculo fabuloso como o cara de Hebreus escreve, fascinante. Ele diz que até o primeiro tabernáculo, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, Hebreus capítulo 9, verso 8, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. O caminho do tabernáculo não estava descoberto. Deixa eu me achar de novo. Enquanto se conservar em pé o primeiro tabernáculo. E eu pergunto, o primeiro tabernáculo em nossa vida ainda está de pé? Ainda existe alguma coisa do tabernáculo, da lei mosaica de pé? Se o tabernáculo não existe mais, se foi substituído pelo templo de Salomão, pelo templo de Herodes, e agora o cara lá de São Paulo fez um lá para ele também, né? Oh, Jesus Cristo, é muita heresia um negócio desse. Como o homem oferece, eu quero perguntar para os irmãos essa noite, como o homem oferece a maior homenagem a Deus, já que não existe mais o tabernáculo? Como? Agora sim, nós iremos ler o resto do versículo. Capítulo 11, do verso 11 ao verso 14.
Hebreus capítulo 9 é a continuidade. A gente parou no 10, agora nós iremos ler o 11 ao 14, que diz o seguinte: terminou com ele dizendo: da carne impostas até o tempo da correção. Verso 11. Mas, vindo Cristo, os sumos sacerdotes dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, glória a Jesus, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência, a nossa consciência, purificará a nossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. Isso é fabuloso, isso é fantástico, assim. Jesus Cristo, como propiciação, como redenção, como ovelha, como cordeiro imaculado, se ofereceu de uma vez por toda no tabernáculo não feito por mãos de homens, mas pelo próprio Deus. E morreu de uma vez por todo para sarar o pecado do seu povo. E eu quero fazer outra pergunta. Hoje, nós vemos que na Arca da Aliança era o lugar onde se continha a presença de Deus, aonde Deus se fazia presente. Eu quero saber, aonde é que Deus faz morada hoje? Aonde é a arca? Aonde está a arca da aliança de Deus hoje? Aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Dentro de cada um de nós. E se Jesus Cristo é o nosso tabernáculo, e se nós somos aqueles que carregamos, que contemos a presença de Deus, e vemos que o zelo que existia no tabernáculo, o temor que tinha de dentro no tabernáculo, onde as pessoas sabiam que eles não podiam chegar de qualquer jeito para Deus, não se podiam se apresentar de qualquer jeito a Deus no tabernáculo, já que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós não podemos, nós não devemos nos apresentar a Deus de qualquer jeito. Se nós nos apresentarmos a Deus de qualquer jeito, a Bíblia diz, a história diz, Jesus Cristo diz, o autor de Hebreus diz, não sou eu que digo, e Deus não recebe o culto dessa forma. Ele não fumega mais ninguém porque Ele é misericordioso. Não precisa mais fumegar. Mas cabe a nós cultuarmos a Deus como Ele a deseja cultuar. E João capítulo 4 nos ensina: em espírito e em verdade, de forma correta e com a intenção correta. Amém? Se nós estivermos entrando no lugar santo apenas como a Nadab e Abiú entrou, Deus não aceita nosso culto. Se nós estivermos nos oferecendo como oferta para Deus, da mesma forma que Caim ofereceu, Deus também não aceita. Mas nos vigiemos, nós nos policiamos,
nós busquemos, meus irmãos, nos apresentar a Deus como Ele deseja, como Ele quer que nós nos apresentemos, de forma correta e com a intenção correta. Amém? Vamos orar? Ficar de pé, por favor. Deus, em nome de Jesus, ó Papai do céu, queremos te rogar e te bendizer, ó Deus, por quão maravilhoso é, Senhor Deus, aprendermos a respeito de ti, Senhor Deus. Senhor Deus, sabemos, ó Deus, que tudo que está escrito nesse livro, Senhor Deus, é algo que nos aconselha, Senhor Deus, é aquilo que nós tenhamos que entender, Senhor Deus, é aprender como o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor Deus, perdão essa noite, ó Deus, por tudo, Senhor Deus, que viemos ter feito, ó Deus, que foi, Senhor Deus, contra aquilo que o Senhor almeja em nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, porque sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, sabemos que nós somos humanos, mas sabemos também, ó Deus, que além de tudo nós somos seres adoradores, que anseiamos, ó Deus, em te adorar em espírito e em verdade. Ensina-nos, ó Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Senhor Deus, faça, Senhor Deus, o que for necessário em nossas vidas, para que nós venhamos nos proporcionar, Senhor Deus, nos dirigirmos, Senhor Deus, nos apresentarmos diante de Ti, de forma correta e com a intenção correta. Em nome de Jesus, porque nós não queremos, ó Deus, que o nosso culto não seja algo agradável a Ti, mas que seja, Senhor Deus, agradável à Tua presença. Senhor Deus, que nossas palavras não fiquem apenas nesse teto, Senhor Deus, mas que chegue, Senhor Deus, ao trono dos céus. Senhor Deus, que chegue aos Teus ouvidos, Senhor Deus, com aroma, Senhor Deus, com palavras suaves, Senhor Deus, em nome de Jesus. E para isso, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça em nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, a Tua orientação, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, o Teu zelo em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, em nós a Tua vontade, Senhor Deus, para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis. Senhor, nós te agradecemos, Deus, mais essa oportunidade, Deus, como igreja do Senhor, desfrutarmos, Deus, desse momento precioso. Deus, nós apresentamos ao Senhor, Deus, o pão, apresentamos ao Deus o vinho, tiramos o uso natural, Deus, para o uso espiritual. Pai, obrigado, Deus, pelo Teu sangue, Deus, que nos purifica de todo erro, de todo pecado. Obrigado, Deus, porque Tu és o pão da vida, aquele que nos alimenta todos os dias, aquele que nos sustenta, Deus, todos os dias, Pai. Pai, nessa noite, Deus, nós trazemos a memória do Senhor, Deus, assim como o Senhor nos ordenou, Pai. Pai, que nós possamos desfrutar, Deus, do Senhor, Deus, como corpo, Deus, do Teu sangue, Deus, derramado que nos limpa, Deus. Pai, do Teu sangue, Deus, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, Pai. Nos deu acesso, Deus, à presença do Senhor, Deus. Deus, com alegria, Deus, é que nós vamos aqui, Deus, celebrar o Senhor, Deus, com a Tua santa ceia, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, essa é a ceia do Senhor. Pai, nós fazemos em memória, Senhor, da Tua morte e ressurreição. Senhor, aqui está Teu pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Deus, ali sacrificado na cruz. E o vinho, Deus, que representa Teu sangue derramado ali. O Senhor que se sacrificaste, Pai, por amor, Senhor, a nós, meu Senhor. Que ao nós ingerirmos, meu Pai, este vinho, este pão, nós possamos ser renovados espiritualmente. Como o corpo de Cristo, nós Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem servir a ceia. Amém. Você não coma ainda, espera que nós vamos cear. Amém. Todos juntos. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo
Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, aleluia, Deus, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Aleluia, você pode cear. Sou em mim, me amou. Por amor, por amor. Você já pode cear, querido. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Me amou como a flor
Deus. Você que já nasceu, você pode aplaudir ao Senhor, amém? Porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi por